Reis, capítulo 17. Verso 8. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre a maneira de Deus responder à oração. A maneira de Deus responder uma oração. 1 Reis 17, verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que beba. Senhor Deus, aqui temos uma porção da tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Senhor Deus, confirma tuas bênçãos no nosso coração. Acrescenta as bênçãos à leitura da tua palavra. Senhor, que possamos sair daqui curados, libertados. Possamos sair daqui com nossa alma saciada, satisfeita, alimentada. Sim, existem muitas almas desidratadas. Muitas almas desidratadas por falta da água da palavra. Que possamos sair daqui hidratados, ó Pai, com essa água viva que sai do manancial, da fonte eterna, que é Jesus Cristo, o nosso Deus. Abençoa cada irmão e irmã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, é uma história que muitos conhecem. Que, na verdade, é uma história real, bíblica, né? Que nem todas as histórias são reais. Mas aqui estamos falando da palavra do Senhor. Ela é real para nós. Esse episódio aconteceu quando os recursos naturais de Elias acabou. Até o próprio Elias, sendo um profeta, sentenciando Israel por causa de Acabe, por causa da sua maldade que ele fez, casando com aquela pagã, essa união que foi uma abominação diante de Deus, união esta que trouxe uma idolatria para dentro das casas dos judeus, que na verdade praticamente todos foram forçados a inclinar a outros deuses. E Jezabel trabalhou firmemente nisso, fazendo com que todos os altares de Deus fossem derrubados e colocasse os altares de Jezabel, da qual trouxe os seus deuses da Fenícia, onde ela era uma princesa lá no seu reino. E aí ela introduziu o paganismo para dentro de Israel, sobre, é claro, sobre a autenticidade, a aprovação do seu esposo, do
seu marido Acabe, que estava praticamente enfeitiçado por Jezabel. E o próprio profeta que trouxe a sentença para Israel, ele mesmo foi alvo da crise. Ele mesmo foi alvo da crise da seca, até atingir o profeta. Então, essa situação que nós acabamos de ler aqui aconteceu quando os recursos naturais para Elias também acabou. Porque a sentença foi 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio de seca. Então tudo parou de produzir, nascer. Sol forte da Palestina, do Oriente, castigando veementemente o povo por ter se afastado de Deus e aberto seus corações para outros deuses além do próprio Deus. E aí nós encontramos que Elias estava fugindo de Jezabel. Elias não ficava muito em um determinado lugar. Ele ia num lugar, ficava, sabia que ali havia soldados da guarda real, ele ia para outro lugar. Quando ficava sabendo que havia guardas da guarda real, ele ia para outro lugar, porque procurava a cabeça de Elias. Então Elias ficava de canto em canto, em canto em canto. Até que nesse último aqui, ele estava dentro de uma caverna, dentro de um buraco. Isso é um lugar para um profeta viver? Isso é um lugar para um profeta ficar? Dentro de um buraco? Fugindo de Jezabel. E ali ele estava. E Deus, para manter o seu profeta vivo, Deus para manter o seu profeta hidratado, Deus para manter o seu profeta com forças no corpo por meio de alimentação. De manhã ele mandava o café da manhã pelas aves, os corvos traziam, vamos dizer assim, um sanduíche para ele na parte da manhã. Depois do meio-dia trazia outro sanduíche. E quando ele sentia sede, ele colocava a sua cabeça para fora do buraco, não via nenhum sinal de um soldado, nada, descia até o ribeiro do riacho e bebia a água, que já estava sendo observada por ele também, porque estava secando. Porém, a água secou. Deus podia mandar comida para ele, continuar mandando comida. Mas o problema é que a água secou. A água secou. E aí, só comendo, sem hidratar, como é que fica? Como é que faz só comendo sem hidratar? Porque o recurso de Deus nesse sentido não pararia. Porque o irmão Branham chega a dizer assim numa mensagem: eu gostaria de saber aonde é que esses corvos pegavam esse alimento. Eu gostaria de saber onde é que esses corvos iam lá e pegavam esses sanduíches, vamos dizer assim. Se você pegar um pedacinho de pão do bico de um papagaio, do bico de um canário e pôr na boca, eu acho que não tem mal nenhum. Mas pegar um alimento da boca de um corvo, de um abutre, que foram os corvos que levavam alimento. Porque não havia mais nenhuma ave no céu, porque morreu tudo. Só os corvos que sobrevivem dos cortes das carcaças. Aí o irmão Branham chega a dizer: eu gostaria de saber que lugar é esse. Mas aí o irmão Branham disse: Deus é o Criador. Deus é o Criador do pão. Ele é o Criador do trigo. E quando Deus preparava a comida, o irmão Branham disse que quem preparava a comida de Elias era Deus. Era Deus, era o cozinheiro. Aí quando estava pronto, Deus ordenava os corvos: vem cá, toma aqui e vai levar para o meu servo Elias lá naquele buraco. Para manter-se forte, para que os glóbulos brancos, vermelhos estejam intactos. Mas a água
que é uma fonte de vida também, que deve correr na corrente sanguínea, que hidrata o corpo, secou. Aí o juízo bateu a porta de Elias. O próprio julgamento que ele trouxe estava também atingindo ele. E Deus, vendo tudo isso, Deus não deixa passar nada, amém, irmãos? Amém. Deus, por outro lado, já estava vasculhando a terra inteira de Israel. Vasculhando cada casa, cada campo, cada vilarejo, cada lugar. Ele não ia mandar seu profeta em qualquer casa. Ele não ia mandar seu profeta em qualquer lugar. Tinha que ser um lugar que tivesse ambiente espiritual, ambiente, que fosse uma casa que entendesse o que estava acontecendo, porque o irmão Branco disse que a viúva entendia o que estava acontecendo, sabia do que estava acontecendo. Então ele não ia ter discussão com o profeta, não ia entrar em choque com o profeta. Amém. E aí Deus de manhãzinha levantou-se lá e levanta-te e vai até Serepta. Você vai lá a Serepta. Serepta faz parte da região de Sidom. Lá tem uma viúva. E essa viúva, eu já trabalhei no coração dela, já ordenei de que ela te alimente. Elias poderia pensar assim, mas ainda tem gente com comida ainda esse tempo todo? Ainda tem gente ainda com comida esse tempo todo? Ele poderia pensar nisso, mas ele é um profeta, ele não tem que arrazoar, amém, irmãos? Tem que se levantar e fazer o que Deus pede. Pede, Deus ordena. Ele se levantou e foi para Serepta. Então ele já sabia que não ia encontrar dificuldades quando encontrasse lá, porque ele disse, Deus disse, eu já ordenei uma viúva. Muito bem. Uma noite anterior de Deus falar com Elias, porque Deus falou com Elias de manhã, nessa mesma noite, essa mesma viúva estava no quarto, orando de madrugada. Orando. Ela estava no quarto orando, diz irmão Brana, nessa mensagem aqui. Elias, eu vou me oferecer. Ela estava no quarto orando, naquela mesma noite. Ela estava no quarto orando, em seu quarto, fazendo uma oração. E na oração que ela faz, o irmão Brana conta no parágrafo 25, deixa eu ver aqui, na mensagem 25, Elias e a comida oferecida, ela ajoelhada no quarto, ela orava. Que tenho eu feito, ó Deus? Eu sou sua serva, tenho vivido com fidelidade. Como eu já expliquei em outras mensagens, ela era uma viúva. Por que ela ficou viúva? O marido dela servia o governo, servia Israel. Ele era um soldado de Israel. E ele morreu na batalha. Ele morreu em batalha, servindo a Israel, defendendo o povo de Israel. E ele morreu. E o profeta irmão Branco chega a dizer que ela era uma viúva, mas não era uma viúva velha, uma viúva de 60, 70, porque as pessoas pensam que só pelo fato de falar, é viúva, já é uma mulher velha. E se uma mulher que casa com 20 anos e com 21 o marido dela morreu? É velha? Não. Só é viúva. O irmão Branco disse que ela era viúva, o menino dela tinha mais ou menos de 10 a 11 anos. Então ela poderia ter de 30 a 31 anos de idade. Era uma mulher ainda nova. E ela era fiel. E ela era sincera. E ela na oração dizia, porque a pessoa não pode fazer uma oração, irmão, hipócrita, dizendo, que tenho eu feito, Senhor, se a sua consciência sabe o que você tem feito. Estão entendendo, irmãos? Não adianta você fazer uma oração tentando enganar Deus. Ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque você está passando por isso? Se você realmente não fez nada,
e o seu coração não condena, então segue adiante, que é um teste de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas se você está passando por isso e realmente fez aquilo, então não vá ser hipócrita para dizer diante de Deus: o que é que eu fiz, Senhor? E ela dizia na sua oração: que tenho eu feito, ó Deus? Eu sou sua serva, tenho vivido com fidelidade. Estou lendo o parágrafo 25. Meu marido pereceu na batalha, a batalha pelo Senhor, e eu tenho sido uma viúva por vários anos nesse sentido, e eu tenho tentado viver corretamente e guardar os teus mandamentos. E se é o meu tempo de ir, Senhor, eu não me importo. Mas o meu menino, Senhor, isso rasga o meu coração vê-lo assim. Rasga em pedaços ao ouvi-lo suplicar por alguma coisa de comer, como eu não tenho nada para dar-lhe. Essa é a oração que ela fazia de madrugada, antes de Elias chegar na sua casa, lá pelo entardecer. Porque Elias saiu cedo, e Elias só chegaria à tarde. E ela fez aquela oração. Então, ligando a oração, a saída, Deus visitando Elias. E é aí naquela oração que Deus muda o coração dela. Amém, irmãos? Deus ordena. Então você observa que ela estava fazendo a oração como? Ela estava fazendo a oração pelo fato de a despensa estar acabando. Pelo fato de estar regrando a comida, de pouco em pouco. Ela fazia uma pouquinha comida e o filho: mamãe, eu quero mais. Mas filho, amanhã é outro dia. Mas mamãe, eu quero mais. Mas filho, amanhã é outro dia. Nós temos que comer de pouco em pouco. É como se você comprasse um pão e ter que comer só um pedacinho dele todo dia. Porque você não sabe como é que vai ser amanhã. Porque não tinha chovido. E ela olhava todo dia de manhã para o céu, nenhuma nuvem. Olhava outro dia, nenhuma nuvem, nem é sinal. Então eu tenho que regrar aqui. Eu tenho que regrar aqui. Então dava uma dó no coração dela, partia o coração dela de manhã fazer um pouquinho, entregar para o filho dela, e ele com mais vontade de comer. Porque tinha o dia seguinte também para viver. Estão entendendo, irmãos? Então, vejam bem, o profeta irmão Branham disse que essa viúva de Serepta deve ter sido uma mulher muito justa e firme para enviar Elias na casa dela, porque senão Deus não enviaria. Oh, Deus do céu. Verdade, Jesus. O profeta disse que essa mulher deveria ser muito justa e firme, sincera, porque senão Deus não enviaria Elias lá. Parágrafo 32 da mensagem: a reação a uma ação. E ela deve ter sido uma boa mulher, ou Deus nunca teria escolhido para colher seu profeta. Parágrafo 32. Ela deve ter sido uma boa mulher, isto falando do seu testemunho, porque eu creio que nesse tempo de seca e nesse tempo de juízo, ela não atribuiu nenhuma culpa a Deus. Não atribuiu culpa alguma a Deus. Mas quando ela esteve com Elias, ela informou, porque era por causa dos seus pais, os pais dela, os pais na fé, que tinha provocado a Deus. Ela sabia muito bem que Acabe o que fez foi errado, e que enfiou o povo todo naquilo, e que não deu ouvido à voz de Deus. Ela sabia que o que o povo estava colhendo era por causa da desobediência. E o problema que ela estava passando dentro de casa, ela não atribuiu culpa alguma a Deus, responsabilidade alguma a Deus. A não ser na oração, quando ela na súplica diz: Senhor, o que eu fiz? Eu não errei, o povo que errou. Mas naquele tempo, quando um rei errava, o Israel todinho levava a culpa. Quem está entendendo, irmãos? O juízo caía sobre toda a nação.
Então o profeta disse: e ela deve ter sido uma boa mulher, ou Deus nunca teria escolhido para colher seu profeta. Embora ela fosse uma viúva, e fosse jovem, ela tinha um filho pequeno, e ela era uma pessoa justa, ou Deus nunca a teria escolhido. Mas quando ela começa a vir, depois de anos que seu marido estava morto, a comida na vasilha começa a diminuir, e é claro, como uma mãe faria, ela cedeu sua parte para que seu garotinho se alimentasse. Finalmente ela começou a ver que as roupas dele também estavam ficando gastas, que seus cotovelos provavelmente passavam pelas mangas. Noite após noite ela podia lhe dar, quem sabe, um pequenino pedaço tirado de um bolo de milho e colocá-lo na cama. E talvez, noite após noite, ele acordasse dizendo: mamãe, eu ainda continuo com fome. A senhora poderia fazer mais alguma coisinha para eu comer, mamãe? Ela disse: filhinho, amanhã é outro dia. Estão entendendo, irmãos? Então observe bem que a oração dela era uma oração sincera. E o irmão Branham chega a dizer que o diabo sabe quando nós estamos blefando na nossa oração. Sabia disso? O irmão Branham que diz. Ela fez uma oração sincera, justa. Porque São João, o evangelista, João, na sua epístola, ele diz que se o nosso coração nos condena, chance alguma de pedir a Deus alguma coisa. Mas se não condena, temos acesso. Amém, irmão? Amém. Se o nosso coração nos condena, quieta, para, não insista. Mas se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Amém. E assim teremos o que pedimos. Amém? Amém. Desde que seja a vontade do Senhor. Amém. Obrigado. Mas aquela mulher era justa. Aquela mulher perdeu o seu marido e não saiu por aí desenfreada, deixando o filho em casa, até mesmo sozinho, para ficar arrumando coisinha ali fora. Aquela mulher ficou no seu posto de dever. E ela de forma alguma atribuiu culpa a Deus pela situação que dentro de casa ela passava. Porque tem gente assim, irmão. Tem gente que atribui culpa a Deus. Atribui culpa a Deus. E se você não tiver cuidado com a sua oração. Porque você pode fazer uma oração totalmente tortuosa, se você não souber. E aí você deve investigar a si mesmo. Mas essa mulher, aproveitando o seu filho dormindo, ajoelhava ao pé da cama e orava ao Deus de Israel. Amém, irmão? E ela tinha acesso, livre acesso, porque não tinha nada na mente acusando, não tinha nada no espírito acusando, não tinha nada no coração acusando, não tinha nada. E ela tinha livre acesso. E ela estava fazendo aquela oração sincera. E o profeta irmão Branham disse que o diabo sabe quando estamos blefando. Parágrafo 44 da mensagem: a reação a uma ação. Satanás sabe quando você está blefando. E ele também sabe quando você tem isto ou não. Se o teu coração não te condena, e você é um cristão, você tem direito a todas as promessas que Deus fez em seu livro. São suas. Não importa quais sejam as consequências e qual o resultado. Você não olha para isso. Você olha para a fé que Deus te dá. Para a promessa. Então ela se estabelece ali. Nada a moverá. Como ela deve ter se sentido? 2 pontos.
Eu cumpri todos os requisitos exigidos por Jeová. Atendi tudo o que Deus me disse para fazer. E a vasilha está reduzida a um punhado de farinha. E a botija tem apenas 1 ou 2 colheradas de azeite, o suficiente para misturar. Mas Deus estava sentado e anjos estavam em cada cadeira da cama observando, e ela não sabia. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Vocês estão entendendo isso aqui? Quer que eu repita? Mas Deus estava assentado. Olha só. Isso é William Branham falando. O profeta falando. A oração dela, ó, Senhor, eu cumpri todos os requisitos. Deus dizia, é certo, está sentado na cama. É verdade? Atendi tudo o que Deus me disse para fazer. Sim, correto. A vasilha está reduzida a um punhado de farinha. Está certo. E a botija tem apenas 1 ou 2 colheres de azeite, Senhor, o suficiente para misturar. Mas Deus estava assentado e anjos em cada cabeceira da cama observando para ver como ela ia reagir. Amém, irmão? Se você está certo de que é Deus e você cumpriu todos os requisitos que Deus exigiu que você cumprisse, você cumpriu cada escritura que você conhece, você o ama, você foi batizado, você foi cheio do Espírito Santo, e você tem a confiança em seu coração de que Deus fará isso, então aguente firme, amém, irmão? Deus te fará atravessar, Ele nunca falhará. Segure-se nisso. Amém? Amém. Então, o diabo sabe quando uma pessoa na sua oração está blefando. Nosso Deus é poderoso. O próprio irmão Branham disse que o diabo pensou que Jesus orando no Getsemane estava blefando. Não, ele não vai subir lá não. Ele não vai subir lá não. Ele não vai subir com toda essa carga no seu corpo por essa gentinha. O diabo falando no ouvido dele. Pensando que a oração de Jesus, que a oração era um blefe. Estava blefando. Não. Era verdadeira, amém, irmãos? Amém. Era verdadeira, mas ela não, ela estava correta, direta, posicionada na palavra de Deus. Claro que demorou um pouquinho de ser abençoada, claro que claro que demorou um pouquinho que a providência chegasse. Mas chegou, amém, irmãos? Claro que a providência demorou um pouco. Talvez precisou de noites e mais noites, orando, mais firme, posicionada. Ela não foi daquelas, só não, eu já orei demais. Já estou com meu joelho calejado. Estou com a voz perdendo de adorar. Se Deus quiser, me abençoe. Se não quiser, olha só que situação. Mas ela não. Ela continuou firme. Amém, irmãos? Ela continuou firme. Glória. O problema, irmãos, que para muitos homens e mulheres, assim chamados cristãos, que dependendo do quadro, que vejam bem, você pega Elias, a água acabou, os corvos não trazem mais alimento. É um quadro, não é? É um quadro terrível. Você vai para a casa da viúva e então só tem um pouquinho de azeite, 2 colheres e um punhado de farinha. É outro quadro. É um quadro terrível, 2 quadros, um quadro terrível. Só que geralmente muitos cristãos não conseguem ver Deus nesses quadros. Só conseguem ver a dificuldade. Vocês estão entendendo, irmãos? Não conseguem ver Deus nesses quadros. Muitos de nós. Romanos capítulo 8, verso 29 a seguir, nós vemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam
a Deus. Ou seja, existe um motivo, razão, existe um objetivo do porquê, se aquela pessoa está certa com Deus, se aquela pessoa está correta com Deus, se aquela pessoa é sincera, é um dizimista fiel e está passando por adversidades e situações extremas, ela cai dentro desse versículo. Quer entender, irmãos? Ela cai dentro desse versículo, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas uma pessoa dentro dessa situação, desconhece a Deus, não obedece a Deus, não é dizimista, não é essa escritura não pode concluir nele, não. Ele não vai aceitar isso. Então, nessas adversidades, nesses problemas, nessas situações, a pessoa não consegue ver Deus naquilo. Você consegue ver Deus em um irmão no hospital, na cama, morre ou não morre? Você consegue ver Deus nesse quadro? Difícil ver, não é? Você consegue ver Deus na casa de uma família cristã, onde não tem café, não tem pão, não tem bolo, geladeira vazia? Você consegue ver Deus nesse quadro? Você consegue ver Deus num quadro onde um irmão sai toda manhã com a carteira de trabalho, indo e voltando sem achar trabalho? Você consegue ver Deus nesse quadro? É difícil de ver, né, irmãos? É difícil de ver Deus em certos quadros. E é aí que o profeta nos chama a atenção. É aí que o irmão Grana nos chama a atenção. Porque em muitas dessas situações, nós não conseguimos ver Deus nesse quadro. Nós não conseguimos. Porque nesses quadros existe desespero, nesses quadros existe uma falta de esperança, existe muitas coisas, mas ver Deus nisso fica difícil. Estão entendendo, irmãos? Fica difícil ver Deus nesse quadro. Você vê alguns irmãos com ciúme do seu irmão mais novo, José. E então leva José. José era um homem que tinha sonhos, tinha visão, era um homem espiritual, diz o profeta. Era um homem espiritual, tinha sonhos e tinha visões, era um profeta. E os irmãos de José tinham ciúmes dele, ao ponto de mirabolar um plano de acabar com ele. Vamos acabar. Queria matá-lo, mas não. Um chegou lá a ajudar. Judá chegou, não vamos fazer isso não. Não fazer isso não. Aí eles ficou lá e jogou o menino no buraco. E passa a noite, meus irmãos, me tira daqui. Horas e horas gritando, meus irmãos, me tira daqui. E eles lá, eu não aguento mais o grito dele. O que vamos fazer com ele? E aí passa os mercadores indo para o Egito, compradores de bugigangas. E aí eles apresentam, temos aqui um rapazinho, dá para um bom escravo. Eu só pago 30 peças nele. Não, tá bom, 30 peças tá bom. Agora eu pergunto, entre José sendo amarrado, José sendo jogado no buraco, José gritando, José sendo vendido, você consegue ver Deus nesse quadro? Eu consigo. Porque aquilo era plano de Deus. Amém, irmãos? Aquilo era plano de Deus. Você consegue ver Deus naquele quadro do menino que nasce desde nascença de cegueira? Não, eu não consigo ver Deus nisso, não. Pois a Bíblia diz que ele nasceu para isso, para que o poder de Deus fosse resolvido nele. Amém, irmão? Então, tem certas situações que as pessoas não conseguem ver Deus naquele quadro. É impossível de ver Deus naquele quadro. É claro que tem coisas que você tem que separar. Se você vê um pai brigando com o filho, supostamente cristão, se você vê o esposo, o marido, brigando com a esposa, e a esposa brigando com o marido,
e um para lá, e outro para cá, aquela coisa toda. Deus não está nesse quadro. Deus não está nesse quadro. Então você tem que separar as coisas e ver aonde Deus pode estar nesse quadro. E lá estava a mulher, orando de madrugada, e Deus estava naquele quadro, sentado, e os anjos tudo ao redor. Amém, irmãos? Amém. Deus estava naquele quadro. Está entendendo? O profeta diz, o problema é que as pessoas não conseguem ver Deus em certos quadros. E aí o que fazemos? O profeta irmão Branham diz o seguinte, Elias e a comida oferecida, 101. Na Alemanha, eles têm um quadro lá, eles deram o nome dele de quadro nublado. Você sabe que o irmão Branham gosta de arte, ele sempre diz isso na sua mensagem, ele aprecia a arte. E ele não perdia a oportunidade de ir na Suíça, quando ia na Suíça, ou na Alemanha, de ir em certas galerias, onde certos artistas, pintores, colocavam seus quadros em exposição. Ele pegava um tempinho e ia lá para ver as exposições dos artistas. E num desses, ele foi na Alemanha. Como na Alemanha também, ele viu aquele quadro, cadê? Tem aqui não? O rosto de Cristo? Não está aqui não. Foi lá de Hoffmann, numa das exposições também lá. Mas em outra exposição, o irmão vai passando para a Alemanha, ele entrou numa área onde tinha um quadro enorme, gigantesco, numa grande parede. E aquilo chamou a atenção dele, como também a chamou a atenção da comitiva, dos ministros que estavam com ele também. E ele falou assim, mas o que tem naquele quadro? Eu não vejo nada. Eu não vejo nada naquele quadro. É um quadro esquisito, um quadro sombrio. Um quadro assim. Aí o guia, o curador lá, que guiando os visitantes, disse, vamos aproximar mais. O irmão disse, não, está feio demais. Era um quadro assim, parecendo que era uma tempestade assim, uma tempestade vindo e acabando com tudo, e vindo com tudo, uma tempestade. E quanto mais você aproximava, mais feio ficava, todo mundo não queria aproximar. É como se fosse uma pintura em 3D, pulsando uma realidade. E aí o guia dizia, aproxima mais. O quadro foi chamado de quadro nublado. É uma concorrência para o grande quadro da crucificação na floresta em Little Arms, em Los Angeles. O grande quadro é tão largo quanto é um prédio. Veja, e esse quadro é chamado de o anjo ou o nublado. Eu creio que é chamado disso. E quando você aproxima, vai se aproximando, e olhando para ele, parece enorme, parece com nuvens tempestuosas, misturando-se umas com as outras, de modo que parece terrível. E então o guia daquele salão vai fazendo as pessoas se aproximando, e cada vez mais, quando se aproxima, mais feio fica. Como se fosse uma tormenta, uma tempestade que vem destruindo tudo. Aí o irmão diz, mas eu não vejo nada nisso, eu só vejo destruição. É um quadro horrível, só vejo destruição. E aí quando os visitantes chegam até certo ponto, existe alguém lá em outro lugar que na hora certa ele aperta um botão. Ele aperta o botão e luzes aqui em cima acende e vai direto no quadro. E quando as luzes batem no quadro, sabe o que é? É anjos batendo asas uns com os outros, como se fosse uma grande sinfonia de Deus cantando. Quem entendeu, irmãos? Amém. Agora, o irmão diz, mas eu não podia ver isso naquele quadro. Tem muitas coisas que ninguém vê Deus naquilo. Quem entendeu, irmãos? Amém. Não consegue ver Deus no quadro. Precisa de luz. Precisa de luz para ver. E aí quando a luz bateu e viu que eram anjos voando e batendo as asas umas com as outras ali, como se fosse uma grande orquestra, uma grande sinfonia harmoniosa, e todo mundo assim,
Mas a princípio era um quadro horrível. A princípio ninguém queria parar para aquilo. A princípio ninguém queria olhar para aquilo. A princípio aquilo não detinha a atenção das pessoas. Mas quando a real situação por detrás do quadro foi revelada, todo mundo queria aproximar. Amém, irmão? Todo mundo queria estar perto. Então aí que está a coisa. Então existem muitos quadros na vida das pessoas que as pessoas não conseguem ver Deus naquilo. Às vezes tem coisas que estão acontecendo que é propósito de Deus. O profeta diz: você não sabe o que está acontecendo naquela hora, mas Deus pode tirar uma grande coisa daquilo. Amém, irmão? Pode tirar. Então, no caso dessa mulher, ela estava passando por uma crise terrível, uma situação difícil. Todavia, sua fé não foi abalada. Todavia, a sua fé não foi corrompida. Ou seja, ela continuava crendo naquele Deus. Ela não era como os outros demais, que inclinaram seus corações para outros deuses. Que Jezabel colocou no próprio povo. Ela não, ela ficou firme. Ela sabia no que tinha crido. Amém, irmão? Você acha que Deus enviaria Elias para uma casa de um hebreu que inclinou seu coração para as estatuetas e imagens de Jezabel? Não. Ele enviou Elias na casa de uma viúva que estava firme na fé. Estava ruim, estava difícil, o quadro era horrível, mas a fé dela ficava firme. Amém, irmão? A fé dela ficava posicionada. De uma certa forma ou de outra, algo dentro dela o impulsionava, alimentava, crescia. Santo Deus. Até que, lá no entardecer, Elias chega. Amém, irmãos? Amém. Elias chegou. Elias chegou. E Elias viu o quadro. Elias não fez aquela pergunta: por que Deus me enviaria para uma casa que a mulher não tem nada para comer, não tem nada para oferecer? Ele não pensou nisso. Ele não pensou nisso. Ele não pensou. O menino estava lá dentro. O menino não tinha forças nem para caminhar. Tinha que ficar sempre deitado, porque não tinha forças. Mas a mulher ainda tinha forças para ir até o portão, para pegar alguns gravetos, alguma coisa assim. Foi quando ela viu Elias à sua porta. Ela parou e viu aquele homem lá, robusto, bem cheio de vida, bem hidratado, porque os corvos estavam trazendo comida e bebia do riacho. E ela olhou para ele e disse: mas é isso, bem hidratado, bem fortinho. E ela reconheceu que ele era um profeta, que é a coisa principal. Amém, irmão? Amém. Principal. Quando ele disse assim: faz para mim um bolo. Faz para mim um bolo primeiro. Mas olha o que ela disse quando Elias pediu para fazer um bolo, fazer para ele. Porque se ela faz um bolo, acabava tudo. Porque a quantia que ela tinha era para fazer exatamente um bolo e morrer. E Elias pediu exatamente tudo que ela tinha. Pediu o restante de tudo. Faz para mim primeiro. Ela disse: Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma. Ela sabia que aquele homem era um profeta. Amém, irmãos? Amém. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Eu só tenho um pouquinho de farinha. Meu menino está ali dentro, morre ou não morre. E eu quero fazer para eu comer com ele e depois deitar na cama nós dois juntos e morrer. Elias olhou para aquele: mulher, faz para mim primeiro. Faz para mim primeiro. Amém, irmão? Faz para mim primeiro. E você vai ver a bênção depois disso. Amém, irmão? Obedeça a voz de Deus primeiro. Amém, irmão? Obedeça a Deus primeiro. Busque o reino de Deus primeiro. E você saberá como é que vai ser depois disso.
Se você fizer, mulher, para mim um bolo primeiro, eu vou dizer para você, assim como Deus me trouxe aqui, não vai faltar azeite e não vai faltar farinha até que a chuva volte outra vez. A farinha na botija não vai, a azeite na botija não vai faltar, e a farinha também não vai faltar. Mas primeiro, mulher, se você quer colher os benefícios da obediência à palavra, obedeça primeiro, amém, irmão? Foi exatamente o que ela fez. Ela olhou para trás, entre o filho e um desconhecido, entre o filho e um homem que acabou de chegar, mas ela creu que era um homem de Deus. Segurou na palavra do profeta. Amém? Segurou na palavra do profeta. Irmão, depois que ela fez isso, ela fez um bolo, presta atenção. Ela fez um bolo e pôs na mesinha. O filho está lá e ela aqui. Elias não disse: quer comer um pedacinho? Elias não deu nada, irmão. Elias não deu nada. Elias está, ó. E a vaca da mulher aqui. E o menino. E ele está, ó. Não oferecendo um pedaço, nem para o menino, nem para ela. Só para ver a reação até onde vai a nossa fé. Depois que Elias comeu, vamos pegar assim, como fosse assim, comeu, aí bora. E a mulher só observando ele. Ele se levantou e disse: assim diz o Senhor. Amém, irmão? Até que mande chuva outra vez, não faltará azeite na botija. Amém, irmão? Não faltará farinha. E Elias então foi para outro lugar. Quando ela entra para dentro, pela fé, pega a botija pela tampa. Amém, irmão? Pela tampa de azeite. Vai na saca de farinha, a saca cheia de farinha. E cada vez que ela tirava, não faltava, ficava ali mesmo aquela porção. Cada vez que tirava, ficava a porção. Nada faltava. Tinha crise em todo lugar. Tinha crise em todo Israel. Tinha crise na casa de rebeldes. Tinha crise na casa de desobedientes. Tinha crise de pessoas que deram as costas para Deus. Mas não tinha crise na casa da viúva, porque ela creu em Deus e obedeceu a palavra. Amém, irmão? Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém? Na mensagem, a reação de uma reação. Isso mesmo. O irmão Brana disse que essa pequena mulher para 40, essa pequena mulher fez tudo o que sabia fazer. E ainda assim Deus permaneceu em silêncio. Mas quando a fé verdadeira capta a visão, ela pode continuar em silêncio e descansar calmamente. Porque sabe que vai acontecer. Não se esqueça disso. A fé descansará na perfeita confiança. Não importa o que as tempestades estejam dizendo, quão contrário pareça, a fé repousa na confiança. A fé pode se posicionar sobre uma rocha, olhar para uma sepultura ou para as águas, onde um adorável pedacinho de seu próprio coração amoroso foi enterrado. A fé pode olhar através do mar para aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então a fé repousa na confiança. Mas tem um detalhe, 41. Nós falamos de fé, conversamos sobre fé, mas eu me pergunto se às vezes sabemos do que estamos falando. Eu me pergunto se não é esperança em vez de fé.
Não vá fazer isso combinar, porque esperança não é fé, fé não é esperança. Porque a esperança que se vê não é fé. Eu me pergunto, se não é esperança em vez de fé, a fé não se move. Amém, irmão? Não importa quão contrário pareça, a fé permanece ali. Ela nunca se move. Quando Moisés foi colocado em uma pequena arca de junco escorregadia e empurrado para o rio Nilo, onde os crocodilos estavam gordos de tanto comerem bebês, sua mãe Joquebede, com uma fé que descansa, assegurou-se de que tinha colocado um filho de Deus na água. Ela o empurrou para as garras da morte, sabendo que Deus podia trazê-lo de volta. Amém, irmãos? Isso faz me sentir religioso. Ela sabia que Deus cuidaria dele, embora ele não tivesse sequer um nome. Deus poderia lhe dar um nome. Ela empurrou o bebezinho, que foi quase o mais dócil do mundo, para as garras da morte, no tempo em que os bebês de 2 anos para baixo, né, os recém-nascidos, melhor dizendo, deveriam ser mortos, jogados no rio Nilo. E o rio Nilo é infestado de crocodilos. Agora eu pergunto, quantos mil bebês não foram jogados naquele rio? Os crocodilos e comerem. Mas aí Joquebede, com a inspiração divina, sabendo que Deus tinha prometido um filho para ela, no caso de Arão, ela sabia que ele nasceu para ser um líder, nasceu com a promessa. Ela não tinha dado nenhum nome ainda. Quem deu o nome de Moisés não foi a mãe de Moisés. Quem deu o nome de Moisés foi a filha de Faraó. Não foi Joquebede, a mãe de Moisés, que deu o nome de Moisés. Quem deu o nome de Moisés foi a filha de Faraó. E todo nome tem um significado. Quando tirou o menino da água, ele disse: que nome eu darei? Vou dar o nome dele de Moisés, que quer dizer tirado das águas. Amém, irmão? E aí, ela foi inspirada. O que ela fez? Ela fez uma cestinha. Essa cestinha de juncos, e betumou por dentro e por fora. As mães desesperadas já pegavam as crianças e o soldado aqui com a espada, joga! Ele jogava. E a mãe de Moisés, ela foi esperta, rápida, fez uma cestinha de juncos e betumou por dentro e por fora. Betumou por dentro e por fora, para a água não entrar para dentro. E colocou o bebezinho ali, umas ervazinhas, umas palmeirinhas por cima. Então, o barquinho ali, nenhum crocodilo encostou. Porque ela foi inspirada, porque o betume tem um cheiro terrível. E o cheiro do betume não permitiu os crocodilos chegarem. O cheiro do betume não impediu os crocodilos chegarem. Esse betume representa, irmãos, o Espírito Santo. Os crocodilos representam os demônios. E todo aquele que está coberto com o Espírito Santo, nenhum demônio chega. Amém, irmão? E quando passou aquela classe, aquele lugar dos crocodilos, que o barquinho já foi embora há muito tempo, que passou da área da comilança, passou da área dos crocodilos, foi lá para baixo, onde as filhas de Faraó vinham tomar banho. E aí encostou a cestinha. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus estava nesse quadro. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem que o irmão Branham diz: vê, e os crocodilos estavam gordos de tanto comerem crianças. Sua mãe Joquebede, com uma fé que descansa, assegurou-se de que tinha colocado um filho de Deus na água. Ela empurrou para as garras da morte. E você? Aí está. E se você tem certeza de que é nascido do Espírito de Deus, que você tem o Espírito Santo e as promessas de Deus são suas, não importa o que o diabo faça, você ainda pode descansar com confiança.
A fé assume sua posição inabalável. A fé não pode repousar nas areias movediças da teologia do homem, mas ela se posiciona solenemente sobre a rocha das eras, que é inamovível. Aí ela descansa com confiança. Não importa o que venha ou o que vá, minha fé se sustenta. Quão doente eu fico, quão contrário isso pareça, e como é isso? Minha fé está ancorada dentro do véu e nada pode me mover. Agora você não pode blefar. Você tem que ter isso. Você não pode blefar, porque o diabo sabe quando você está blefando. Aí eu tenho que entrar em outro assunto, outra matéria, onde o irmão Branham diz que existe fé e fés. Existe a fé genuína e existe aquela fé mental. A fé mental. Mas nós vamos entrar com isso em outro assunto. Amém, irmãos? Amém. Vê a maneira de Deus responder uma oração? Veja a maneira de Deus responder a oração. Primeiro, a pessoa tem que estar certa de Deus. Segundo, aquilo que você pede é da vontade de Deus. Terceiro, cumprimos os requisitos que Deus pediu para cumprir. Porque Deus quer a nossa obediência. Porque o fim da lei é obediência. Amém, irmão? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela exposição da Tua palavra nessa noite. Nós somos gratos por nós aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Senhor, não temos palavras para expressar o quão grande és Tu, Senhor. Ó Deus, abençoa nossos irmãos e irmãs. Que a graça bendita do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo possa estar nas nossas vidas e que nós possamos nos firmar cada vez mais como crentes, como cristãos da Tua palavra. Meu Deus, o Senhor continua com as mãos estendidas, ó Pai, para abençoar, porque o Senhor é interessado a nos abençoar. O Senhor é o maior interessado em abençoar cada um, mas precisa que cada um tome sua posição com Cristo. Precisa que cada um tome sua posição, ande de forma correta, tome sua posição na palavra, seja um cristão, seja um dizimista fiel, seja um que toma a Santa Ceia frequentemente, que esteja no culto adorando ao Senhor, que esteja cumprindo com os requisitos físicos. Abençoa, Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa nossas negligências, e que a mão de misericórdia do Senhor venha nos visitar, como aquela mulher foi visitada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos, até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe.